Olá, alunos, professores, estamos aqui para mais um componente aí dos aprofundamentos curriculares do novo ensino médio aí para a segunda série, aqui no primeiro semestre de 2022. Nós vamos iniciar aí um novo componente, né, através da introdução. Pode colocar aí na tela, por gentileza. É o componente 3 da segunda série do ensino médio, que vai falar aí sobre o tempo geológico da Terra, na atividade 1, introdução 1. Meu nome está aí na tela para vocês também, Antônio Russo Júnior, eu sou professor de Geografia do Centro de Mídias. Esse componente 3, ele faz parte do aprofundamento, a cultura do solo, do campo à cidade. E a unidade curricular 1, né, pode colocar aí na tela para acompanhar, o indivíduo e o ambiente, tá certo? E aí, de novo, aí, componente curricular 3, das rochas ao solo, entenda essa transformação. Então, para quem aí, né, escolheu esse aprofundamento, né, tá aí esse componente 3, né, na qual foi escolhido, né, que fala aí sobre os solos, né, mas nós vamos começar uma introdução através deste componente 3, falando aí sobre tempo geológico, né? A gente vai mostrar muito a tabela do tempo geológico, né? Que mostra aí toda a fase, né, do tempo, né, na qual a Terra foi se constituindo, né? Os bilhões e bilhões de anos. Então acompanhe na próxima tela, de novo aí a apresentação, né? O tempo geológico da Terra. E aí nós temos aí as habilidades dos eixos estruturantes, que aí vai falar sobre o eixo estruturante investigação científica. E aí nós temos aí as 3 habilidades que compõem essa atividade e esse componente 3 aí, né, que são as habilidades de ciências humanas sociais aplicadas 01, 02 e 03. Tá certo, pessoal? Então, a gente está falando aí das habilidades dos eixos estruturantes, na qual o principal eixo estruturante dessa atividade aí vai ser aí a investigação científica. E nós temos aí também as habilidades do currículo paulista. Pode colocar aí na tela. São duas as habilidades, né, da habilidade 13 aí de Ciências Humanas Sociais e Aplicadas, 103, 306. E aí o objetivo é compreender e investigar as dinâmicas dos processos de formação e evolução do planeta Terra, trabalhando aí com a noção de tempo geológico, entendendo que a Terra é um sistema com dinâmicas internas e externas responsáveis pela formação do relevo, tá certo? Então, dentro desse componente 3, né, na qual ele é dividido aí em 5 atividades, tá? Sempre é bom lembrar disso. Vocês já chegaram a ver aí, né? Foram passadas aulas aí falando sobre os componentes, as suas atividades, e nesse componente 3 nós temos aí 5 atividades. Nós vamos iniciar com a primeira atividade, né? Na qual ela tem a introdução em 2 partes, né? Ela tem lá o desenvolvimento em 4 partes, e depois nós finalizamos aí com a sistematização em 2 partes, né? Cada parte é uma aula, né? E aí vocês vão poder indo acompanhando, né? Junto com o mapa, que é aquele material de apoio pedagógico, né, que vocês vão ter aí nas escolas, né, junto aí com seus professores, e também na sala de aula com seus respectivos professores. E a gente vai iniciar aí falando, né, do tempo geológico, né, mostrando a tabela, né, o que aconteceu durante esse período, principalmente na transformação da Terra. Então, a introdução, nós vamos dar essa iniciação, mas baseando-se bem, né, e destrinchando até, né, essa tabela do tempo geológico, que ela é dividida aí em eos, em períodos, em eras, né? Então é importante sempre dar aí uma ênfase nesse tempo geológico para o aluno, né, entender, né, de como, né, posteriormente foi formado aí os solos aí, não só aqui no Brasil, mas em todo o planeta, né? Lembrando que essa fase aí, toda essa
continuidade, esse processo da formação aí da nossa superfície, ela levou aí bilhões de anos, né? Então, quando a gente fala nessa questão aí do solo, da formação aí da superfície, a gente está falando aí de recursos minerais, a gente está falando de agricultura, a gente está falando de pecuária, né? Então nós estamos falando aí de recursos provenientes do meio ambiente, da qual nós utilizamos no nosso dia a dia. E é lógico, né, que com isso, né, e essas mudanças que acontecem aí, né, no solo, na vegetação, também há ocasionalmente aí de alterações climáticas, né, as mudanças climáticas que a gente acaba vendo aí nesse processo contínuo, tá certo? Então, por isso que é interessante entender esse processo inicial, né, começando aí, né, com a tabela do tempo geológico e mostrando aí, principalmente quando nós falamos aí das eras e dos períodos, tá certo? E, logicamente, falando nessa escala aí do tempo geológico, vamos entrar aí primeiro, né, para dizer aí o que é o tempo geológico, né? Tem aí, vamos colocar aí na tela. Isso, perfeito, pode colocar aí por gentileza. Tá aí, ó, o tempo geológico é medido em bilhões de anos, sendo muito abstrato se comparado à nossa referência de tempo histórico, que aí tem a ver com décadas e séculos, né? Podendo causar uma má compreensão da história da evolução do planeta Terra. Entender os desafios econômicos e ambientais atuais, como o esgotamento dos recursos naturais, as alterações climáticas, passa pela compreensão da perspectiva escalar do tempo geológico. A gente tem lá o tempo geológico e tem o tempo histórico, né? Em geografia, nós estudamos aí o tempo geológico, daí baseado-se aí numa escala de tempo geológico que foi lá elaborada no século XIX pelos ingleses, mais ou menos no ano aí de 1841, né? John Phillips aí publicou aí a primeira escala global de tempo geológico. A partir daí, logicamente com estudos, né? Com escavações, né? Então a movimentação aí dos estudos aí da estratigrafia, que a gente vai ver até na próxima aula, né? Do processo a paleontologia, né, falando aí sobre a questão dos fósseis, tudo isso aí, né, ele vai, né, formar aí um estudo, né, para o aperfeiçoamento do entendimento dessa tabela. Mas veja, ela inicia-se lá em meados do século XIX e aí continua na sua padronização, tá certo? Vamos lá ver lá a escala do tempo geológico, vamos dar uma olhadinha nela aí e a gente vai dar uma destrinchada nessa escala aí, ó. Vocês percebem, né? A Terra, a gente fala aí que mais ou menos ela tem aí um período de 4 bilhões e 600 milhões de anos, mais ou menos, né? A gente sabe que existe um tempo que é chamado aí muitos cientistas aí de tempo nebuloso, que são aí os 700 milhões de anos, né, que a Terra estava lá num formato de bola de fogo, né? Então você não tem, né, nenhuma estrutura geológica para ser estudada nesse período. Até a gente percebe aí que os 3 primeiros éons, que são aí o Adiano, o Arqueano, né, e o Proterozoico, fazem parte aí do que nós chamamos de era pré-cambriana, né, que é aquele período lá que você não tem nenhum, né, aspecto aí de estudo tanto do processo geológico como dos seres vivos. Por isso que essa fase aí aparece aí, né, com uma estruturação que nós só temos aí as eras, né, e nessas eras aí o processo aí é mais de resfriamento do planeta, né? Então nós chamamos de era pré-cambriana porque ela vem antes do primeiro período do Paleozoico, que é chamado aí de período cambriano, como vocês estão vendo aí, né, na tabela geológica. Então nessa escala aí, nós temos aí as colunas, né? A primeira coluna da esquerda é o éon, ele é dividido em 4 éons. E aí nós chamamos aí, né, o éon, que faz parte, os 3 éons que fazem parte da era pré-cambriana, né, o Adiano, o Arqueano,
né, e o Proterozoico, né? Então, como eu falei para vocês, esse aí é conhecido aí como superéon, porque ele tem aí em torno aí de 4,1 bilhões de anos. Então, é praticamente aí 88% de toda a escala do tempo geológico, ou, né, 88% aí do período aí da estrutura geológica do planeta. Então, se a gente for analisar, a gente percebe, né, o quanto, né, longo esse período. Apesar de mostrar uma curta parte da tabela, né, vejam que do lado direito, né, na parte em branco, tem os números lá que são os anos, né, e a gente vê lá 4,6 bilhões de anos até 541 milhões de anos. Portanto, né, ele tem em torno aí de 4,1 bilhões de anos. Logo em seguida, aí nós temos aí o Eofanerozoico, que aí começa aí o estudo, né, da estrutura geológica do planeta e os primeiros seres vivos, né, que começam a ser vistos aí principalmente em fósseis, né? Um dos primeiros seres vivos aí que são estudados, né, é encontrado na Groenlândia, que é uma região extremamente fria, né, o que até facilita aí a preservação de restos, né, de animais aí, de seres vivos, tanto da fauna como da flora. E nesse éon, né, que a gente tem aí no Fanerozoico, né, a gente vai dar muita ênfase nesse éon aí, é porque tem as 3 principais eras, né, que a gente estuda aí no decorrer das aulas aí de geografia, né, e de outras disciplinas que acabam, né, dando uma ênfase aí na estrutura geológica, como por exemplo, né, se você for estudar a parte aí de geologia, você pode estudar a disciplina de geologia, né, até o estudo, né, feito aí pelos profissionais dos geólogos que estudam aí para estudar mesmo a estrutura geológica do planeta ou do Brasil, né? E aí ele tem muito, né, sobre esse assunto, né, da estrutura geológica, né, baseados aí em estudos aí de fósseis, né, através da paleontologia, mas também o estudo aí da geologia através, né, do procedimento aí, né, das rochas, né, que vão se transformando no período do tempo, né? Então a gente percebe lá na tabela geológica, né, que tem lá o Paleozoico, o Mesozoico, o Cenozoico, que são aí eras importantes, porque aí começam aí a ter, né, fases, né, que a gente acaba estudando, né, como processos, né, de seres vivos aparecendo, tanto da fauna como da flora. As eras anteriores, que fazem parte aí do Arqueano e do Proterozoico, né, a gente tem lá microfósseis que foram aparecendo aí, né, existe uma ausência de registro geológico terrestre nesse período, né? Por isso que fala da era pré-cambriana, até porque as primeiras estruturas geológicas vêm da região lá do Reino Unido, né? Principalmente em País de Gales, né? Que tem lá eles falam de País de Gales também conhecido como Câmbria, por isso o nome cambriano. Então, são fatores que a gente acaba estudando. Então, na realidade, o que a gente estuda aí de elementos, né, concretos aqui da Terra, tanto da parte de geologia como de seres vivos, né, é de 500 milhões atrás até os dias de hoje, né? Então, se a gente for ver aí o período, né, que se dá aí da Terra, de 4,6 bilhões, é um pouco mais aí de 10%, né, do tempo geológico aí do nosso planeta, tá certo? Bom, vamos voltar lá para ver aí o Paleozoico. A gente tem lá, né, a era Paleozoica, que pertence ao Fanerozoico, e ele está dividido aí em 6 partes. Começando aí com o Cambriano, né, que é o processo inicial, né, os trilobites, né, que são os primeiros seres vivos microscópicos estudados, tem até fósseis, vou até mostrar na próxima aula para vocês. Os primeiros organismos com partes duras aparecem aí nesse período cambriano aí, tá certo? A partir aí de 540 milhões de anos atrás. Aí nós temos aí o outro período da fase paleozoica, que é o Ordoviciano, né, que tem aí os primeiros peixes, os primeiros corais, né, os peixes até mostrava lá os espinhos, né, a gente faz uns estudos aí, né, para quem gosta de estudar esse período, né, pode fazer, né, estudar geologia, vai ver que, né, esses peixes que eram os primeiros peixes aí que aparecem aí, né, o corpo dele é transparente.
Então dá para ver os espinhos aí, né? Pelo menos foram feitos aí os estudos comprovando isso, né? Aí nós temos aí o período siluriano, tá aí aparecendo na tela aí para vocês. Tem aí as primeiras plantas terrestres, né? O devoniano, né, que aparece aí os primeiros anfíbios aqui no nosso planeta, e aí finaliza, né, em torno aí, né, de 240 a 250 milhões de anos, o período permiano, né, da era paleozoica, né? E esse período aí, ele é interessante, né, porque ele começa a ter aí já uma formação, né, principalmente quando a gente fala aí dos seres vivos, tanto do vegetal também como dos seres vivos animais, né? Começam a aparecer, né, animais aí com outros portes maiores do que a gente via até o período aí, né, permiano. Tem o período carbonífero também, que também é interessante retratar, que eu acabei pulando. Carbonífero tem muito a ver aí com carvão, né, que tem muito a ver com florestas, né? Então, surgimento aí das grandes florestas aqui no nosso planeta, né? E o período permiano, como eu falei, aí aparecem os animais com maiores portes aí, que são aí principalmente os primeiros répteis do nosso planeta. Então, vejam que nessa era paleozoica começam a aparecer tanto os seres vivos aí da fauna como os seres vivos da flora, né? Por isso que a gente fala que é uma explosão da era cambriana, né? Então começa aí na era cambriana e vai se estendendo aí, né, por toda a era paleozoica aí, se estendendo aí do período cambriano até o período permiano, tá certo? Paleozoico quer dizer antigo, tá? Por isso que tem essa divisão aí, tá? Para vocês entenderem, né? Paleo quer dizer antigo, né? Quando fala paleolítico, quer dizer idade da pedra antiga, idade da pedra lascada, tá? Então, paleo tem muito a ver com essa questão antigo. Então, período antigo, né? Era antiga, desculpa, do Éon Fanerozoico. O Mesozoico, que aparece logo em seguida, meso quer dizer intermediário, meio, né? Então ele está entre o que é mais antigo, né, desse éon com o que é mais novo, que é o Cenozoico, que a gente vai ver na próxima vez que a gente vai estar vendo aqui. Então o Mesozoico está dividido em três, olha que interessante: o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo, né? Então o Triássico, o Jurássico e o Cretáceo tem muito a ver com os dinossauros, né? Então no Triássico aparecem aí os primeiros amonites, né? Aí vão aparecendo no Jurássico os primeiros mamíferos e os dinossauros, né? E a fase Cretácea aí, as primeiras plantas com flores, né? Então um período aí que a gente acaba conhecendo principalmente pelo surgimento dos dinossauros, né, que são animais aí de grande porte, né, num período aí, né, de 240, mais ou menos, até 65 milhões de anos atrás aí do nosso planeta, tá certo? Então essa era aí que a gente viu, a era mesozoica, que é a era, né, que está entre a era mais antiga e a era mais recente, é a era aí que a gente se caracteriza muito, né, que a gente tem um conhecimento mais do surgimento dos dinossauros, né, e até o extermínio deles aí, tá certo? E aí já indo aí para o Cenozoico, também dividido aí em três períodos, aí nós temos o Paleógeno, o Neógeno e o Quaternário, que são aí os três períodos que pertencem ao Cenozoico. O Ceno é de novo, de recente, né? Então nós temos aí a era mais nova, aí a mais recente, a última era aí que aparece na nossa tabela geológica. Se a gente for considerar em eras, nós estamos agora na era Cenozoica, tá certo? Então o Paleógeno, ele tem lá uma diversificação de mamíferos que aparece a partir de 65 milhões de anos atrás. O Neógeno tem aí os primeiros hominídeos, né, que aí tem aí o surgimento dos seres humanos, por estudo entre 3 e 2 milhões de anos atrás. E aí é o último período, que é o período quaternário, que aí nós temos aí, né, o Homo sapiens sapiens, né, a definição do nosso ser humano atual, né? Nós temos aí a origem do Homo sapiens sapiens, tá certo? Então veja que interessante. E as épocas, né, são divididas aí no Cenozoico, também aí
em 7 épocas, né, dividida aí nos períodos, né, que vai do Paleoceno até o Holoceno. Então, se a gente falasse hoje, por exemplo, nós estamos no Fanerozoico, na Era Cenozoica, no período Quaternário e na época do Holoceno. Interessante, né? Se situar, né, através da escala do tempo geológico, né? O tempo histórico já é uma outra questão que vocês aprendem aí, história. Então, nós estamos falando aí de um tempo geológico. Então, os períodos, os éons, né, as eras aí que nós vivemos e principalmente a época, que é a época do Holoceno, tá certo? E é uma escala interessante de ver porque ela tem essas suas divisões. É lógico que tem estudos recentes querendo fazer mudanças, né? Porque, lógico, a tecnologia vai avançando e aí você, né, vai tendo a colocação de novos seres vivos que acabam aparecendo, né, através de fósseis que são descobertos. Tem que lembrar que a superfície da Terra, ela tem até o seu núcleo, da superfície até o núcleo, pelo menos 6.000 quilômetros, né? Sendo que pelo menos aí 200 a 500 quilômetros, né, a superfície é sólida, então muita coisa aí pode ser descoberta aí através aí do avanço de tecnologia, ou, né, perfurando aí o solo, né, que no máximo se chegou aí a 13 quilômetros, ou através aí, né, principalmente aí de satélites que conseguem, né, fazer aí um infravermelho, tá? E consegue aí absorver informações que nós temos no interior da nossa superfície, tá certo? Aí eu trouxe uma outra escala do tempo geológico, que também é interessante, né? Porque é uma escala circular, né? Mostra também aí os éons, né? As eras, os períodos normais. Ela é da mesma estrutura, né? Ela tem as mesmas informações que eu mostrei anteriormente, mas ela tem uma estrutura diferente, né? Então nós temos, né, a gente vê aí, né, os éons adiano, arqueano e proterozoico, né, numa formação, né, de maioria, né, com mais aí de cerca aí de 88% da nossa tabela geológica, né, e aí mostra, né, o que aconteceu nesses períodos aí, né? A formação da Lua, 4 bilhões e meio mais ou menos de anos atrás, né? No adiano, aí nós temos aí o fim do intenso bombardeio, né, e as primeiras formas de vida, né? Nós temos aí também o início da fotossíntese já no arqueano, né, por volta aí de 3 bilhões e meio de anos, o surgimento aí da atmosfera, que ela se torna rica em oxigênio, né, a primeira Terra com bola de neve, né, outras situações aí que vão aparecendo, né? E aí nós temos aí também o surgimento aí da explosão cambriana, já aí no período cambriano aí na fase paleozoica, os primeiros vertebrados terrestres, os dinossauros aí aparecendo entre 230 a 65 milhões de anos atrás, e aí os primeiros humanos, né, há 2 milhões de anos, mais ou menos, aí de 2 a 3 milhões de anos. E a gente vê, o que é interessante ver nessa formação aí da escala do tempo geológico circular, é onde está os seres humanos. É praticamente, né, ele está no final, né, desse período, ou seja, é uma das últimas características aí que a gente apresenta, né, nessa estrutura da escala do tempo geológico, até porque, né, quando a gente fala em tempo geológico, a gente está mais preocupado, né, em falar do processo de formação do planeta do que propriamente do surgimento dos seres vivos. É lógico que é importante você fazer, né, uma relação, né, do surgimento dos seres vivos, né, com, né, a transformação aí do nosso planeta. Mas quando a gente fala em geologia, a gente está tratando aí, né, do processo aí do nosso planeta, né, chegando, né, até o estudo aí dos solos, como a gente acaba estudando, tá certo? Mas é legal quando a gente vê, né, esses tipos de tabelas aí, né, e a partir de 1977, mais ou menos, começaram a surgir outras tabelas geológicas com outras informações de outros seres vivos que começaram a surgir no planeta. Como eu falei para vocês, né, vai avançando a tecnologia, a tendência, né, é que se começam a surgir, né, novas informações que são colocadas em novas tabelas geológicas, né? Ou seja, a estrutura é a mesma,
né? Nós temos lá os éons. Tem cientistas que não gostam de colocar o éon adiano, né? Principalmente pelo período, né, que ele foi formado, né? Mas a grande maioria ainda coloca esse éon adiano, né? Se prefere colocar como arqueano, né? Mas são estudos, né? São teorias, né? A gente sabe que a ciência ela trabalha dessa forma, né? Mas num patamar geral a gente acaba estudando aquela mesma escala geológica que eu apresentei para vocês aí no seu tempo geológico, tá certo? E aí eu vou trazer uma outra tabela que também é interessante, né? Que é uma tabela que ela foi feita aí, um dos primeiros a elaborar foi Carl Sagan, né? Carl Sagan foi um grande cientista aí, norte-americano, né? E em 1996 ele elaborou uma tabela parecida com essa, né? Que eu vou colocar aí na tela para vocês. É uma tabela que o tempo geológico dos 4 bilhões e meio da Terra do ano é apresentada em um ano, entendeu? É como se tudo aquilo que acontecesse em um ano. Então, ó, tá lá, veja como a Terra ela vai seguindo no ano, chega em fevereiro, 4 bilhões de anos, o surgimento das rochas mais antigas que se conhece. Aí em março ele apresenta lá 3,8 bilhões de anos, o aparecimento dos primeiros seres vivos dos mares. Aí chega em junho, aumento significativo da produção de oxigênio para a atmosfera, em torno aí de 2,4 bilhões de anos. E aí uma referência em mês de julho, a 2 bilhões de anos, o aparecimento das primeiras formas de vida usando fotossíntese. E aí nós temos no mês de novembro, né, meados lá do mês de novembro, há mais ou menos 542 milhões de anos, que é, né, no Cambriano, o aumento da diversificação de formas de vida marinha. E no mês de janeiro, já indo para o mês de dezembro, o aparecimento aí há 400 milhões de anos, o aparecimento das plantas e animais terrestres. Em meados de dezembro, mais ou menos seriam 5 milhões de anos, o domínio dos dinossauros em meados de dezembro e seu desaparecimento no dia 26, que é aí de 190 a 65 milhões de anos. Os humanídeos apareceram em algum momento da noite do dia 31 de dezembro, que é aproximadamente 5 milhões de anos. E aí nós temos aí também o aumento da diversificação de formas de vida marinha em meados do mês de novembro, que eu acabei esquecendo de falar para vocês. Se fosse colocar em um ano os 4,6 bilhões de anos do nosso planeta, o ser humano, exatamente, ele apareceria no dia 31 de dezembro, às 22h30. Então vejam, né, o quanto, né, o nosso período aqui dos seres humanos, mesmo tratando aí de 2, 3 milhões de anos, o quanto esse período é mínimo em relação a todo o período da idade do nosso planeta. A gente está falando de 4,6 bilhões de anos, né, dando uma referência, né, do que os primeiros seres humanos apareceram de 2 a 3 milhões de anos. É insignificante esse tempo que o ser humano vive no planeta, né, em relação ao período da Terra. Isso sem falar, né, que a Revolução Industrial foi em meados do século XVIII, e aí começa, né, aquela fase de poluição, né, e outras coisas a mais. Imagina se o ser humano já descobrisse aí as formas de poluir logo que ele já surge, né, 2, 3 milhões de anos. Imagina a catástrofe que não seria hoje aqui no nosso meio ambiente, né? Nós estamos falando de praticamente 3 séculos de uso do planeta em relação aí a 3 milhões de anos. Certo, pessoal? É isso aí. Agora eu vou dar umas orientações para vocês, né, desse início, um início aí dessa atividade 1 do componente 3 aí do solo, e aí eu vou passar umas orientações aí como sugestões. Então tá aí os conhecimentos prévios, pode aí colocar na tela, né, já podemos aí ir para a exibição de curta-metragem, um curta-metragem muito legal, ele chama Das Red, né? Quer dizer, aí a Rocha é um curta-metragem alemão, tem lá muito legal, dirigido aí por Chris Steiner, Irving Wilbel, Utling Age, né? Ele foi indicado até para o Oscar em 2003 e mostra aí a passagem do tempo do ponto de vista de 2 rochas. Olha que interessante. Passa-se o tempo, mas olhando-se na visão de 2 rochas. E aí a natureza observando aí as mudanças em sua volta, em alguns momentos a passagem para o tempo histórico. É muito legal, eu assisti esse curta, ele é muito bom, tá certo? E aí pode ter aí uns questionamentos.
Pode colocar aí na tela para o aluno estar verificando. Quais mudanças ocorreram próximo às rochas, né, depois de ver esse curta? Podemos perceber alguma mudança nas rochas e na paisagem? Quanto tempo você acha que se passou entre a construção das primeiras casas e os grandes prédios? E qual a mensagem do vídeo? Certo, pessoal? É isso aí, ó. Então, sugestão legal aí para você estar assistindo o curta e aí fazer aí, né, as respostas desses questionamentos. Vocês estão vendo aí na tela de vocês, para vocês avaliarem a aula, tem o QR Code, tem o link, avaliem a aula, é sempre bom para nós aí, uma crítica salutar, né, para sempre estar melhorando em prol aí do ensino de vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, vai ser um prazer estar em próximas aulas, aí nós teremos várias aulas falando sobre essa primeira atividade. Um forte abraço a todos e até a próxima.